Isto é conseguido fazendo o que fizermos sem cuidar se temos razão ou não, indiferentes aos resultados. Ao viver com o auxílio da supermente, não nos afeta em coisa alguma se acertamos ou erramos e, por isso, não temos ansiedade. É o envolvimento total com a vida, sem ideias preconcebidas sobre o que melhor nos convém, que faz recuar a maré. Nesse envolvimento nem há excitação nem ferimento do ego, apenas a realidade, que significa supremacia. Mas, se os homens que não compreendem a vida apenas se aproximassem dos fantasmas que os amedrontam e os examinassem, perceberiam que, para eles também, são apenas fantasmas, e não realidades. Leon Tolstói. Condição alguma do mundo externo pode incomodar-nos quando vivemos também sob a égide do interno. Não existem perguntas sem respostas, digam elas respeito à votação num candidato, à nossa carreira, se casamos ou não, ao álcool, a gratificar o garçom ou a vestir corretamente, ou a respeito de policiais, calorias ou pessoas desequilibradas. Heráclito, o antigo místico, proporciona um exemplo ao homem moderno que deseja viver no mundo, mas sem tomar parte em suas confusões. Nascido na nobreza, envolveu-se profundamente nos conflitos sociais e políticos de sua nativa Éfeso. Considerava todos os professados ideais de homens ambiciosos como máscaras inteligentes de seus anseios egoístas. Incapaz de transigir com a honestidade íntima, abandonou a cidade para procurar a paz no campo. De lá enviou inspiradoras mensagens àqueles que queriam algo melhor. Declarou que a paz pessoal e a estabilidade social eram alcançadas apenas quando a humanidade vivia e pensava na base da inteligência cósmica. Um investigador entusiástico da inteligência cósmica provocou as seguintes respostas minhas às suas sondagens: mas o ruído da vida moderna é tão dispersivo. Não precisa haver conflito entre a vida de hoje e o despertar interno. Os computadores eletrônicos e os receptores de televisão não são inimigos em si. Prejudicam-nos apenas quando os transformamos em falsos deuses. Um homem de negócios, auto-revelado, pode permanecer em frente a um tilintante computador e continuar perfeitamente à vontade. Qual é o significado da vida? Num dia, penso que o encontrei no outro, sinto-me deprimido. Há significado na vida? Compreenda, por favor. Esta pergunta é provocada pela ansiedade, que o impede de compreender. Mas, vejamos. Enquanto quiser que a vida tenha um significado baseado em ideias condicionadas, o significado se esquivará de você. Todas as tentativas baseadas em ideias falsas forçosamente devem produzir falsos significados, que se desfazem em pedaços. Você poderá responder à sua própria pergunta com estudo sério. De boa mente, abandone os esforços frenéticos para dar significado à vida. Deixe que o vazio que há nela continue nela, e você compreenderá. Como tornar-se um detetive psíquico? Ninguém soluciona realmente seus problemas. Meramente troca uma provação por outra. As coisas continuam na mesma, finge-se apenas que elas são diferentes. O vislumbre de que a situação é desta ordem pode dar início a uma grande melancolia. O homem atrai o tipo de problemas em que se mete em virtude da pessoa que é. A sua natureza negativa projeta-se para fora, aonde quer que vá. Uma pessoa brigona inevitavelmente briga com as demais. A que julga que os outros procurarão tirar vantagem de si, será na verdade, explorada. Os que rejeitam os fatos psíquicos da vida não têm escolha senão tropeçar numa rejeição após outra. Fazemos o que somos. Para mudar o que fazemos precisamos mudar o que somos. Não há proveito em tentar modificar as condições externas de natureza negativa. Elas são meras sombras lançadas pela natureza lupina do homem. É inútil combater ou disfarçar a sombra. O próprio lobo precisa ser destruído.
Esta é a tarefa da supermente. Os lugares que visitamos indicam nosso nível psíquico, vamos aonde vamos, porque somos o que somos. O comparecimento a um jantar, palestra, piquenique, conferência de negócios, etc., liga-se ao nosso nível de consciência. Evoluindo em autoconsciência, as visitas mudam de caráter e se tornam mais sadias. Isto constitui um bom exemplo de como a vida do homem no seu mundo interno condiciona-lhe as atividades no externo. Ou, como diz Chuang Tse, dada esta verdade interna, ela exerce eficácia externa, e é por isso que a julgamos tão valiosa. Tendo isso em mente, de que modo pode o pesquisador sincero agir em benefício próprio? Pode transformar-se num detetive psíquico notando as ligações entre a maneira como pensa e o que lhe acontece. Verá que a origem dos problemas situa-se no seu íntimo. Conhecerá a impossibilidade de obter renovação através da mudança das condições externas. Poderá sintonizar novos programas de televisão mudando de aparelho receptor. Entenderá a existência de forças no íntimo que recriam as circunstâncias negativas. Logo que o homem compreender realmente o preço horrível que paga pelo negativismo inconsciente, não o fará mais. Homem algum prejudica-se conscientemente. Se não parar, não compreenderá. Sempre nos sentimos mal quando fazemos algo contra nossos verdadeiros interesses. Isto pode constituir uma grande pista para a autocorreção. Problemas e sofrimentos acompanham sempre o pensamento ou o ato que prejudica seu autor. Algo no íntimo procura despertar-nos. Podemos cooperar tentando abrir os olhos. De nada vale tentar fabricar um relógio com ferramentas de jardineiro. Mas existem instrumentos apropriados para fazê-lo. De idêntica maneira, podemos começar a usar hoje o instrumental apropriado de nossa supermente a fim de criar a vida plena. Princípios básicos do capítulo 9. Uma maneira de fugir da confusão situa-se numa direção inteiramente nova, na companhia da supermente. 2. A solução de todos os problemas depende de uma mente clara, apoiada na verdade cósmica. 3. Aproxime-se da fonte secreta de sabedoria cósmica existente no seu íntimo. 4. Assuma total responsabilidade pelo seu crescimento psíquico. 5. Tudo que se conceder com a supermente em absoluto lhe poderá ser tirado. 6. A supermente cura os males causados pelo pensamento falho. 7. Com a supermente não tema o vazio interno da alma. 8. O negativismo interno projeta-se externamente. 9. Para mudar o que faz, mude o que é. Capítulo 10. Fatos da vida cósmica para obter a verdadeira felicidade na supermente. Um bondoso e infeliz rei, das paredes do seu castelo, olhava preocupado para o mar. Um sábio lhe dissera que estava a caminho um grande navio trazendo um raro manuscrito que revelava o segredo da felicidade. Finalmente, foi avistado o barco. No desespero de obter o manuscrito, o rei despachou a sua marinha para estimular o navio a desenvolver maior velocidade. Amedrontado com o espetáculo da frota armada, porém, o navio deu a volta e afastou-se. Dias depois, o navio foi novamente avistado ao abrir caminho até o ancoradouro. Uma vez mais, porém, o impaciente monarca cometeu um crasso erro. Na pressa de dirigir-lhes o curso, deu-lhes sinais errados. O navio entrou numa corrente contrária e foi tangido para o mar. Aborrecido por ter sido contrariado pelos seus esforços mal orientados, o rei resolveu deixar que o navio se aproximasse à própria maneira. Com essa decisão, o navio chegou ao porto, dando ao monarca o segredo da felicidade. Leitores da sabedoria oriental, tal como o Zen, perceberão a lição que aqui se contém, deixando de interferir na própria felicidade, ela chega. De que modo, involuntariamente, interferimos? Bem, pelo menos por uma coisa,
ao duvidar da possibilidade de renovação. A felicidade é inteiramente possível. Ninguém tenha dúvidas a esse respeito. A única é se abandonarmos nossas ideias rígidas sobre a natureza da felicidade. Todos os homens querem ser felizes, mas só com dificuldade percebem o que toma a vida feliz. Sêneca. A investigação da felicidade. A fim de compreender o real significado da felicidade, devemos nela pensar com a maior clareza. Comecem por perceber que a felicidade não é a presença de sentimentos excitantes, mas a ausência de sentimentos dolorosos. No momento em que não sentimos sofrimento mental, consciente ou inconsciente, sentimos-nos felizes. Em outras palavras, a verdadeira felicidade não é o oposto do sofrimento, mas sua ausência. Vimos em outros capítulos deste livro que o sofrimento íntimo pode ser abolido e substituído pelo contentamento. Vimos igualmente, porém, que o homem não quer renunciar aos sentimentos dolorosos porque eles lhe proporcionam estímulo emocional. Trata-se de um contentamento falso. Os infelizes perguntam-se como podem possivelmente sobreviver sem o estoque do armazém de negativismo. Isto é a mesma coisa que perguntar como se poderá continuar a viver em um navio sussurrante. É realmente fantástico. O homem teme a própria tranquilidade que busca. Mas já temos certo esclarecimento. Compreendemos que nossa finalidade resume-se na eliminação do sofrimento, e não na busca da excitação. Isto responde a uma pergunta que frequentemente me fazem: não deveríamos concentrar-nos em atitudes positivas, tais como paz e amor, e não explorar o negativismo, como a dor íntima e a maldade humana? Não, de nada vale discutir a paz enquanto o problema for o sofrimento. Se damos uma topada, por acaso tratamos a mão. A paz é a ausência do sofrimento e é nisto que devemos concentrar a atenção. Este é o motivo por que escritos esotéricos, tal como o Upanishads, observam que a solução de um problema está no próprio problema, e não longe dele. Queremos conhecer a verdade sobre o mundo. E a verdade é a mais cálida, cordial, positiva e carinhosa força do universo. É muito fácil perceber a causa da infelicidade. Não podemos mais rejeitar os fatos da vida e desfrutar da felicidade que nos podem dar do que recusar um casaco, num dia frio, e sentir-nos aquecidos. Não percebemos as coisas mais óbvias como, por exemplo, que nossas ideias sobre a felicidade não são a mesma coisa que a própria felicidade. A mera excitação não é a felicidade. Compreender nosso sofrimento é pura magia. Ao ser realmente compreendido, deixa de existir. Mas o que precisamos compreender? Precisamos, por exemplo, entender que a excitação física e emocional em coisa alguma, absolutamente, contribui para o eu essencial ou a harmonia íntima. Enquanto erroneamente nos identificarmos com elas e pensarmos que fazem parte do eu secreto, ficaremos enredados em interminável ânsia e frustração. De início, é difícil a mente perceber que o prazer transitório não é a mesma coisa que o contentamento duradouro. Ela não pode conceber a ideia de que acima da mera ideia de felicidade exista outra felicidade. Além disso, a felicidade é impossível se pensarmos que chegará ao realizarmos este ou aquele futuro objetivo. Somente o momento corrente é vivo e, por conseguinte, somente no aqui e agora pode haver felicidade. Não devemos tentar desfrutar a composição musical depois de terminada, devemos apreciá-la nota a nota. Vejamos o que fazer, comporte-se como se não tivesse absolutamente ideia sobre o que o fará feliz. Ignore tudo aquilo a respeito do que pode trazer felicidade. Percebe o que isto significa? Destrói as ilusões de que já sabemos. Não sabemos, pois, de outra maneira, seríamos felizes. Ninguém, todavia, nota essa contradição.
Mas vejam como uma pessoa aprendeu o significado do que dizemos ao fazer as seguintes perguntas: essa ideia é tão nova. Poderíamos discuti-la. Reflita sobre este estranho segredo da felicidade. Se não souber o que o fará feliz, terá por acaso algum problema? Não? Somente quando supõe que sabe, surge o conflito, pois nessa ocasião, cumpre-lhe escolher entre várias alternativas possíveis. Precisará decidir se casa ou não, se vai ou não mudar-se para outra cidade, e assim por diante. Suponhamos, porém, que sua mente esteja vazia, sem considerar possibilidades. Nesse vazio há tranquilidade. Neste caso, é a guerra civil entre as várias falsas ideias que ocasiona o sofrimento. Sim, compreendo. Ainda assim, temos que pensar. Você precisa pensar claramente, e não apoiado em ideias confusas. Asseguro-lhe, isto é inteiramente possível. Que estranho segredo. Não receie a mente vazia. E não pense que isso representa indecisão. Na verdade, é a própria chave que abre a porta à consciência mais alta. 2 passos vitais para o contentamento. O que acham vocês que constitui uma das principais causas da infelicidade? Muitos atribuem-na à falta de sucesso financeiro. Outros falarão num casamento insatisfatório. Mais ainda dirão que é a incapacidade de atingir uma determinada meta. A maioria poderia atribuir a tristeza à frustração dos seus vários desejos. Sondemos, então, a solução da supermente. Eis aqui o grande segredo para responder a todas as dúvidas que porventura tiverem: desejem apenas o realmente necessário. Mas é nesse ponto que vamos jogar na batalha cada migalha de intuição. Precisamos estabelecer a distinção entre necessidades verdadeiras e falsas. De outra maneira, condenamo-nos à vida da borboleta, adejando para sempre e nunca repousando. Neste exato momento, milhões de pessoas obtêm exatamente o que subconscientemente pedem: sofrimento. É necessário perceber a conexão entre nosso estado de felicidade e nossas supostas necessidades. Dando um exemplo, a necessidade desesperada de escapar de um problema constitui a maneira errônea de abordá-lo. A paixão pela compreensão constitui a orientação correta. A autoconsciência traz alívio diário, mostrando-nos a diferença entre o que pensamos que necessitamos e o que realmente precisamos. As falsas necessidades nascem da vaidade humana, as verdadeiras, do eu cósmico. Uma história sufista fala de um mestre e seu aluno em viagem. O aluno levava várias moedas de ouro, sobre as quais pensava que o mestre nada sabia. Chegaram a um escuro vale onde encontraram uma encruzilhada. Temeroso de que assaltantes pudessem roubar-lhe o ouro, perguntou o aluno: que estrada devemos tomar? Replicou o mestre: despoje-se das posses que o tomam medroso e qualquer estrada servirá. As posses que nos acovardam consistem de falsos conceitos sobre nós mesmos. Coisa alguma jamais tomou ou tomará medroso o ser humano. A fim de superar esta situação, pergunte-se como se sentiria se perdesse seus atuais conceitos. De início, você se sentiria vazio e, em seguida, sentir-se-ia, e estaria, realizado. Nós não somos nossos sentimentos mutáveis, somos algo que não pode ser alterado por coisa alguma. Em suma, faça estas 2 coisas: 1. Liberte-se do falso. 2. Suporte até o fim o aumento transitório de ansiedade criado pelo vácuo. E isto é tudo o que há a dizer a respeito. Isto é tudo o que precisamos e devemos fazer. O milagre, então, ocorre por si mesmo. O autêntico, bem recebido pela nossa aceitação consciente do vácuo, chega-nos com tranquilo poder. Porque as coisas acontecem como acontecem.
Sentimos-nos injustamente punidos pelos fatos da vida diária, o chefe nos critica o trabalho, as despesas excedem a renda, os esperados benefícios não se materializam. E reagimos como se fossem castigos que não merecemos. Existem duas grandes verdades que precisam ser compreendidas a respeito do castigo: ao aprendermos a pensar com auxílio da supermente, o que anteriormente considerávamos castigo deixa de sê-lo. Muito embora os mesmos fatos ocorram, não são considerados mais como atos contra nós. São meramente incidentes impessoais. Interpretados como incidentes neutros, não podem causar sofrimento. 2. Toda punição é autopunição. Talvez não compreendamos, mas não somos nunca punidos por um fato, mas pela nossa reação falha a ele. Se modificarmos a reação, aboliremos a autopunição e nossos receios inconscientes. Homens e mulheres vivem mergulhados em receios inconscientes. O carro de um homem enguiça e o reflexo nervoso. Quanto é que isto vai me custar? Estraga-lhe o dia. A mulher deseja a garantia do homem de que a ama, mas teme que ele seja incapaz de fazê-lo por mais que se sacrifique. Devemos recusar-nos a viver assim e a recusa constitui o primeiro passo. Um dos desesperos de homens e mulheres é a crença sem fundamento na incapacidade de fazerem algo por si mesmos. O objetivo deste livro é provar que algo pode ser feito, algo mais magnífico do que se pode imaginar. Sem esforço, ele governa todas as coisas graças ao poder de sua mente. Xenofani. Tente compreender que o pensamento sobre uma pessoa ou fato é meramente um pensamento a respeito dessa pessoa ou fato. A fim de mudarmos a maneira como nos sentimos, precisamos mudar a maneira como pensamos. Isto pode ser feito por todos nós. Não tenho dúvidas a seu respeito, leitor. Sei o que você pode fazer, como disse a outra pessoa em resposta a algumas perguntas, porque as coisas acontecem como acontecem. O acaso governará tudo o que nos acontece. Não há tal coisa chamada acaso. O que acontece deve acontecer. Parece ser acaso porque não esperamos que certas coisas aconteçam. Esperamos que os fatos ocorram de acordo com nossos desejos ou receios e ficamos surpresos quando se desenrolam diferentemente. Poderia dar-me um exemplo? Você espera ir de carro à praia em 30 minutos, mas descobre que a viagem leva 1 hora. Todos os tipos de causas surgiram e combinaram-se para prolongar a viagem, incluindo entre elas o tempo, um desvio, o seu estado mental que lhe determinou a velocidade, etc. 1000 fatos definidos. Embora ocultos, somaram-se para produzir o resultado. O simples acaso coisa alguma tem a ver com isso. Mas o que me diz a respeito dos fatos íntimos, como felicidade e sofrimento? São igualmente determinados por fatores definidos, tais como atitudes, emoções, flexibilidade, maturidade mental. Desde que as causas íntimas tenham sido corrigidas, o mesmo acontecerá com suas reações a fatos externos. Chegar à praia meia hora depois do desejado não pode fazê-lo infeliz, sentir-se infeliz é o que o torna infeliz. Procure considerar os fatos inesperados como meramente diferentes, e não como desagradáveis. O caminho superior para a serenidade com a supermente. Quantas pessoas realmente felizes você conhece? Não me refiro a pessoas ativas, bem-sucedidas, ou sorridentes, refiro-me às realmente felizes. Quantas se comportam em casa com a mesma agradável calma com que representam em público? Um bom lugar onde procurar essa grande lacuna é em nossa família e entre amigos íntimos. Mas o local perfeito para notá-la é em nós mesmos. Temos aí a autociência no seu melhor aspecto. Uma honestidade inexorável com o nosso atual estado de infelicidade é essencial se quisermos mudar as coisas.
É extremamente necessário que o homem compreenda cedo na vida que está num baile de máscaras. De outra maneira, deixará de entender. Arthur Schopenhauer, a felicidade falsa e a verdadeira. A interessante tarefa que nos cabe é estabelecer a distinção entre as duas. Precisamos reconhecer o que nos prejudica, pois no instante do reconhecimento a situação perde o poder de prejudicar-nos. Porque vive num estado de sono psíquico, o homem pensa que a pergunta a fazer é: bem, quero minha felicidade na forma de dinheiro, poder ou fama. Na verdade, devia perguntar-se: quero a autêntica felicidade ou um fingimento dela? Notaram por acaso as numerosas ideias que temos sobre o que nos pode tomar felizes? Todos nós entretemos dezenas de tais ideias, incluindo as de ganhar mais dinheiro, iniciar um novo romance, encontrar o amor ou uma mudança nas condições sociais. Bem, o método deste livro é inteiramente diferente. Coisa alguma tem a ver com a modificação de aspectos externos. Os fatos externos são, afinal de contas, meramente projeções de causas internas. Por isso mesmo, este livro tem um método próprio, que é: precisamos mudar nossas ideias sobre o que significa ser feliz. Este é o autêntico método que nos trará felicidade. Todos podemos usá-lo para obter sucesso na vida. O seu eu interior está isento de impressões contaminadas. Quem quer que esteja contente consigo mesmo é superior a um rico rei, pois o soberano coisa alguma lhe poderá dar. O homem contente está livre do engodo das dádivas. A verdadeira felicidade é absolutamente independente. Nada sabe a respeito de prejuízos financeiros, má saúde, ou envelhecimento. Como a altaneira montanha, não pode ser abalada pelos ventos terrenos. Mestre Eckhart descreve essa força da seguinte maneira: o homem exterior talvez sofra provação, mas o interior será inteiramente livre. Quanto de felicidade lhe toca quando as coisas não acontecem como deseja. Se não se deixar perturbar, ótimo. Mas, cuidado! Não pense que a supressão da infelicidade significa paz. Não? Cobrir a panela não esfria a sopa fervente. A felicidade não é a supressão de sentimentos, mas a ausência deles. Não se negue às coisas boas e normalmente agradáveis do mundo na convicção de que são antinaturais. Quando isto fazemos, meramente nos reprimimos, com os resultados da amargura secreta e da neurose. Participe livremente dos negócios e atividades sociais, mas não se prenda a eles num esforço para encontrar segurança. Além disso, não tente nunca ser espiritualmente mais avançado do que é. Abre-se aí uma dolorosa armadilha. Seja exatamente o que é neste momento. Ao fazê-lo, ocorre uma mudança. Não obstante, nós não mudamos coisa alguma, as coisas simplesmente mudam. Buda encontrou o segredo da verdadeira felicidade. Nos primeiros anos da busca, praticou a abnegação, incluído o jejum. Certa ocasião, debilitou-se de tal maneira que os amigos mal puderam arrancá-lo de um espumejante rio. Não passe filmes mentais sobre a maneira como deseja que aconteça determinada coisa. Ela acontecerá como deve, a despeito de seus desejos. Se simplesmente deixar que aconteça, coincida ou não com seus desejos, não ficará desapontado. Mas se insistir em que o resultado deve ajustar-se ao filme mental, será certa a frustração. O que quer que aconteça é a coisa certa. Muda isto por acaso suas ideias atuais? Bem, ótimo. Arquive os filmes mentais. Deixe vazia a tela. A realidade, em seguida, projetará sua cena de amor. Como mudar seus hábitos de pensamento condicionado à insatisfação da maioria das pessoas não é uma violenta pancada, mas uma dor surda. Não morde, corrói. Um dos mais persistentes descontentamentos,
compartilhados por milhões, é a ideia de que o próximo é mais feliz. Asseguro-lhe que não. Se vocês pudessem apenas perceber as mágoas secretas daqueles cujos sorrisos e atividades parecem indicar felicidade. Se pudessem apenas compreender com que fervor eles desejariam estar em outra situação, fazendo coisas diferentes, sendo outras pessoas. O homem realmente feliz é 1 em 1 milhão, porque o homem autenticamente livre está na mesma proporção. Você pode, se quiser, ser esse homem. Contudo, é preciso que se esforce e seja sincero. Deve abandonar a ideia de que já conhece as respostas. É preciso que tente. Se preencher os requisitos, coisa alguma lhe será impossível. Saiba que o pensamento antinatural é a causa de todas as condições antinaturais. Conheça também o outro lado da moeda de ouro: o pensamento natural é a causa da satisfação natural. Foi difícil convencer desse fato meu interlocutor, mas não há dúvida de que ele ficou esclarecido. Não compreendo como mudar minha mente pode mudar minha situação íntima. Por exemplo, de que modo pode uma nova maneira de pensar tornar-me mais feliz? Tomemos um tipo de pensamento, o desejo. Se o resultado se harmoniza com ele, você o considera bom e se sente jubiloso. Mas se é contrário ao que quer, chama-o de ruim e sente-se triste. Erroneamente, você pensa que o resultado em si possui boas ou más qualidades, o que não acontece. Compreende que a reação está na pessoa, e não no resultado. Sim, tem razão. Percebe também que é meramente uma opinião condicionada de sua parte pensar que o fato é bom ou mau. Dando um exemplo, um homem fica agitado com atividades produtoras de dinheiro, enquanto o outro se sente entediado. Lógico, mas ainda não está tão claro para mim. Bem, porque quer que uma situação tenha determinado resultado. Porque supõe que acrescentará algo ao seu eu interno, talvez segurança ou prazer. Mas não lhe poderá dar nenhuma dessas coisas, embora possa fornecer-lhe as ilusões dela. Agora chegamos ao núcleo da questão. Suponhamos que modifique seu pensamento de modo que não mais rotule automaticamente de bons ou maus os resultados. Suponhamos que simplesmente os considere como fatos que nem acrescentam nem subtraem coisa alguma da verdadeira felicidade. Se adotar essa nova maneira de pensar, você jamais poderá ser magoado por uma situação, nem pode ela proporcionar o falso júbilo que, mais tarde, se transforme em depressão. Mas se um fato me acontece, devo reagir a ele de alguma forma. Sim, mas não será a falsa reação do eu inventado. O novo você reagirá corretamente. Tudo isto se tornará claro tão logo você abandone o falso senso de identidade. Compreendendo que não é o tipo de pessoa que supõe, desfazem-se as dificuldades que julgava enfrentar. Não quero tolerar mais dificuldade alguma. Precisarei. Você não tem que tolerar o que quer que seja. Não, enquanto compreender o único fato fundamental, de que o problema existe sempre no seu íntimo, nunca fora. Agindo corretamente consigo mesmo, a dificuldade desaparece. Como a perda pode transformar-se em ganho? Se é preciso uma aparente infelicidade para transformar-nos em autênticos filósofos, e em pessoas boas para receber o bem, então tal tipo de infelicidade constitui a nossa maior felicidade. Um homem notável, chamado Boécio, provou isto por experiência pessoal. Nascido no seio de uma ilustre família romana, mais ou menos no ano 480, Boécio seguiu a dupla carreira de estadista e filósofo. A intuição que desenvolveu de assuntos humanos e espirituais levou-o à seguinte conclusão: somente aqueles que, em primeiro lugar, obedecem às leis cósmicas estão qualificados para administrar as leis humanas. Mas quão poucos deles existem?
como acontece habitualmente com homens de absoluta honestidade, Boécio despertou a hostilidade das autoridades constituídas. No auge do sucesso na vida foi falsamente acusado pelas próprias pessoas que tentará aconselhar. Sentenciado à prisão, dedicou-se ao estudo do significado mais profundo da vida na Terra. De suas reflexões resultou um simples mas poderoso livro. O Consolo da Filosofia. Muito popular na Europa durante centenas de anos, é ainda apreciado em todo o mundo. Podemos sumariar alguns dos seus achados mais importantes da seguinte maneira: uma fonte perfeita e duradoura da felicidade é a posse de um verdadeiro eu. 2. O amor autêntico liga homens e mulheres, o amor artificial dá apenas a aparência de fazê-lo. 3. A infelicidade em assuntos mundanos pode ser superada em todos os casos e substituída pela verdadeira sabedoria e tranquilidade. 4. Conquanto riquezas e boa sorte não sejam más em si, não devem desviar-nos das verdadeiras riquezas do mundo interno. 5. Precisamos compreender e quebrar o jugo dos falsos desejos. 6. A ajuda que o buscador necessita existe sempre, contanto que a procure sinceramente. 7. A vida autenticamente espiritual e a autêntica felicidade são uma e a mesma coisa. 8. A mente, como um campo, deve ser limpa das ervas daninhas para que sua riqueza natural cresça luxuriantemente. 9. Usados devidamente os problemas pessoais, eles conduzem a reinos mais altos de compreensão. 10. Precisamos compreender que absolutamente coisa alguma tem o poder de opor-se ao nosso verdadeiro bem. O que fazer quando nos sentimos infelizes? Eis aqui o que fazer na próxima vez em que se sentir infeliz. Não se rotule de pessoa infeliz, em vez disso, considere-se pessoa confusa a respeito das coisas. Isto põe em movimento um processo inteiramente diferente, um processo sadio. Chamando-se de infeliz, você se torna infeliz, pois a classificação produz o sentimento. Mas, se permanecer impassivelmente perceptivo em sua confusão, o processo mental da supermente muda em seu favor. Você poderia pensar mais ou menos assim: bem, estou confuso. Muito bem. Mas confusão não precisa significar infelicidade. Não me sinto infeliz quando perplexo com um problema de palavras cruzadas. Estudo-o até resolvê-lo. Posso fazer o mesmo nesta situação. Posso estudar os princípios da supermente para esclarecer as coisas. Sinceramente, tente isso. Você ficará maravilhado. Será exatamente tão impossível o sofrimento ocorrer como era anteriormente impossível a felicidade existir. Como deixar que a felicidade se revele? Henry David Thoreau escreveu certa vez: estamos cercados por um profundo e fértil mistério. Não poderíamos sondá-lo, examiná-lo, lançar-nos um pouco à sua solução. Darei aqui algumas pistas para solucionar um mistério que envolve milhões de pessoas infelizes. Não se pode conhecer a felicidade antecipadamente. A felicidade deve revelar-se de momento a momento. Somente no mundo externo podemos conhecer antecipadamente as coisas. Sabemos que a lua influenciará as marés ou que o açúcar adoça o chá. Esses fatos podem ser exatamente previstos porque obedecem a leis naturais. Não se pode, porém, conhecer antecipadamente a felicidade. Por favor, prestem atenção. Notem que acreditavam que sabiam o que traria a felicidade. Pensem em algumas possibilidades. Quais seriam elas? Sucesso numa empresa. Recuperar um prejuízo. Novo meio. Em seguida, notem o que aconteceu quando vocês realmente conseguiram realizá-las em outras ocasiões. Ficaram diferentes ou se sentiram mais felizes? Não, a atração de que essas coisas se revestiam esvaiu-se, deixando-os tão vazios como antes. Não era, portanto,
conhecimento algum, mas apenas uma suposição. Mas esquecemos sempre, que o que encontramos não é a felicidade que realmente procuramos. Quando compreendemos realmente, percebemos que a felicidade deve ser permanente em nós a despeito do espetáculo exterior. A verdadeira felicidade, por conseguinte, encontra-se em tudo que nos acontece, e não no que profetizamos que devia acontecer. Significa ser indesejável, bem como receber uma dúzia de convites. Significa ter aparência comum, bem como ser belo. Significa não ter coisa, bem como ter o apoio do dinheiro e da posição. A felicidade está em tudo e em coisa alguma. Somente quando deixamos de compreender essa verdade é que nos desarmonizamos com a felicidade já existente em nosso interior. Marco Aurélio fornece uma pista final: podemos remover do caminho numerosas coisas inúteis que nos perturbam, pois elas existem inteiramente em nossa opinião. Quando a nova intuição chegar, as palavras assumirão seus significados esotéricos, agirão e mudarão sua experiência para o melhor, em todas as situações. Permita que as seguintes associações de palavras da supermente o guiem para o progresso eterno: amor, o que sobra quando o falso amor se esvai; iluminação, sentimo-nos como se conhecêssemos a verdade; emoções, puldaruças, ajudas ao autodespertar; condicionamento, influências externas que afetam a mente; inteligência, admitir a necessidade de profunda automudança; beleza, ser pessoa esclarecida e sensível; irritação, defesa contra o que não queremos enfrentar; despertar, a sensação de algo inteiramente diferente; coragem, a determinação de identificar o auto-engodo; felicidade, voltar para a casa que somos nós mesmos. A felicidade chega com a auto-unidade. De um livro clássico, intitulado O Jardim Murado da Verdade, extraímos esta reveladora ideia: enquanto não tivermos auto-unidade, que diferença faz o que resolvermos fazer? Gostaria de saber se vocês percebem a joia escondida nestas poucas palavras. Há aí algo vital para estudo. Eis o que significa: enquanto nossas escolhas se apoiarem em desejos passageiros ou ambições egoístas, nenhum bem pode ocorrer. Elas são como foguetes que brilham intensamente durante um momento apenas para desaparecer na escuridão. Podemos frasear o pensamento de outra maneira: tudo aquilo que é feito em estado de desunião será errado, isto é, contribuirá com uma excitação vazia, mas nunca com a verdadeira satisfação. Mas tudo aquilo que for decidido no centro de nossa consciência será certo, obteremos autênticas vantagens. Tendo absorvido essa ideia, percebem agora como ela explica tantas de nossas atividades. Suponhamos que certo dia sentimos-nos infelizes e inquietos. Decidimos aliviar a inquietação e fazemos tudo o que nos ocorre. Podem ser milhares de coisas. Vamos às compras, usamos o telefone, incursionamos pelo refrigerador, conversamos conosco mesmos, fazemos negócios. Dirigimos-nos a algum lugar, falamos com algumas pessoas, etc. Isto não nos leva a parte alguma porque, aonde quer que vá o homem intimamente dividido, chegará ao lugar errado. O armário estará sempre vazio. Desconfiamos disso, mas tememos deixar de correr porque não percebemos que a plenitude está sempre aqui, e nunca ali. Assim, é absolutamente inútil decidir a menor coisa enquanto estivermos intimamente cindidos. E pelos mesmos motivos, a única coisa sensata a fazer é procurar alcançar a auto-unidade. Eis aqui uma das maneiras. Tente considerar as crises de sofrimento como exigências egoístas que lhes são feitas. E são isso mesmo. Exigem-lhes força e tempo, atenção e tranquilidade, a própria vida. Não consintam nunca. Respondam aos ataques de tristeza e desânimo dizendo que têm coisas muito melhores a fazer com o tempo de que dispõem. Em seguida, recusem a atenção egoísta porque anseiam.
Considerem esses assaltos como grandes blefes a serem ignorados, da mesma maneira que nos afastaríamos de um cão que ladra. Permitam-me que lhes dê uma intuição mais profunda do problema, reproduzindo um dos períodos de perguntas e respostas após uma de minhas conferências. Pensei que minha pergunta comporta várias respostas, mas, por favor, dê-me uma única. De que modo posso ser realmente feliz? Aceite a derrota de todas suas ideias fixas sobre o que constitui felicidade. Deixe que sejam totalmente esmagadas. Desconheça tudo a respeito da felicidade. Bem, o fato é que o homem sabe que tem ideias fixas, que ferozmente sustenta como válidas e que, por isso mesmo, não pode oferecer para sacrifício. Apesar disso, todas as vezes em que se sente infeliz, você lhes percebe a falsidade. Elas forçam-no a vê-las. Admita o simples fato de que não sabe o que o fará feliz. Agora, você está a caminho. O Senhor tem razão, naturalmente, mas percebo também grandes dificuldades. Sim, eu sei. Mas, coragem. Época chegará em que você considerará a derrota como a vitória porque almeja. Lembre-se do filho pródigo. Reconhecendo a derrota, ele reencontrou o caminho de casa. Verdades esotéricas sobre a felicidade. O método da supermente proporciona a verdadeira felicidade em todas as circunstâncias. 2. A mera excitação não constitui felicidade real. 3. Abandone todas as ideias preconcebidas sobre a vida feliz e mundana. 4. Recuse-se a viver no medo e no desespero. 5. O seu eu cósmico interior é livre e já feliz. 6. Você não precisa suportar dolorosamente coisa alguma. 7. A infelicidade aparente pode ser transformada em ouro psíquico. 8. O apelo sincero atrai a autêntica ajuda. 9. Constitui inteligência cósmica ver através de nossos fingimentos. 10. Use os princípios da supermente para conseguir auto-unidade com a força cósmica. Capítulo 11. Como as novas energias da supermente superam os obstáculos. Um jovem príncipe foi informado dos segredos do castelo do pai, o rei. Entre eles havia uma rota secreta para voltar ao castelo no caso de ser surpreendido do lado de fora das muralhas durante um ataque inimigo. O príncipe ouviu atentamente, mas, na excitação da vida diária da corte, as palavras começaram a esvair-se de sua memória. Certo dia, enquanto caçava, um exército inimigo sitiou o castelo. Desejando voltar, o príncipe deu tratos à bola. Sabia que a única coisa que lhe competia fazer era recordar-se claramente do que, certa vez, soubera tão bem. Combinando o pensamento com a ação, portanto, lançou-se ao trabalho. Alcançando o fosso, lembrou-se de que era necessário nadar diretamente sob a ponte levadiça até a muralha. Em seguida, recordou-se da porta oculta na base da muralha externa. Entrando num cárcere, lembrou-se onde ficava escondida a chave. Assim, passo a passo, ultrapassou os obstáculos e chegou à segurança do interior do castelo. Nós esquecemos o caminho de volta. Mas não se trata de uma situação apavorante. Não, absolutamente. Trata-se de uma oportunidade de aventura heróica. Não hesite, portanto, a arriscar-se ao fracasso. Disponha-se alegremente a fracassar e a fracassar. Finalmente, compreenderá que não existe fracasso, apenas um falso rótulo de tal coisa. Se encontrarem em vocês mesmos apenas 1% de coragem e 99% de timidez, ótimo. Prossigam apenas com isso. Aos poucos, mais será acrescentado. Não se sintam desencorajados no trabalho de usar obstáculos para o desenvolvimento espiritual. Lembrem-se de duas coisas: quanto mais alta a barreira, maior a oportunidade de progresso.
2. Ninguém lhes pedirá nunca o impossível, o que significa que é possível usar e ultrapassar todos os obstáculos. Tracem seus planos para o progresso interior e forcem-se a cumpri-los. Fatos sobre a autoconfiança. Eis aqui como perguntas sobre a conquista da autoconfiança foram respondidas. Por favor, explique o aparecimento e o desaparecimento da autoconfiança. Num minuto, estou no cume da montanha, no seguinte, embaixo. O que chamamos geralmente de autoconfiança não é, absolutamente. Trata-se meramente de uma exaltação temporária, nascida de um forte desejo. Logo que o desejo é debilitado pela invasão de outros, você se sente deprimido. Como é que isso funciona numa situação prática? Você deseja estabelecer-se por conta própria. Desde que as recompensas parecem grandes, sente-se capaz de atingir o objetivo. Mais tarde, porém, ao surgirem problemas, eles geram novos desejos, tais como levar uma vida mais calma, ou propõem outra meta que promete recompensas ainda maiores. Você, de start, já não se sente tão autoconfiante a respeito da meta inicial. O que, então, constitui a autêntica autoconfiança? Você saberá quando a falsa desaparecer. Logo que se sentem bloqueadas na trilha da supermente, as emoções transmitem à mente mensagens enganosas de desestímulo. A mente adormecida ingenuamente aceita como fatos as falsidades e, portanto, não pode compreender que as coisas podem ser diferentes. Mas podem. Deixemos a ingenuidade aos que querem permanecer adormecidos. O iluminado René Descartes ensinou a propósito: possuir uma mente enérgica não é o suficiente, o primeiro requisito é usá-la bem. Comecemos sabiamente com algo que deve ser lembrado sempre: não existem obstáculos em pessoas desagradáveis, nem em problemas domésticos ou comerciais, nem em fracassos passados, nem em qualquer coisa que os lembre. Todos os obstáculos estão dentro de nós mesmos. Que vantagem compreender isso! Num relâmpago, confinamos a busca ao local certo. Sabemos agora para onde dirigir as energias e realizar trabalho prático. Mas se os obstáculos são auto-erigidos, o eu pode igualmente agir de forma diferente. Pode recusar-se a criá-los mediante pensamento errôneo. Vejamos o caso de um homem e de uma mulher com um caso de relacionamento tenso e antinatural. É tenso porque os confusos pensamentos de ambos desenvolvem-se mais ou menos assim: a fim de conseguir o que quero de você, preciso dar-lhe o que você pensa que quer de mim. Ambos terminam sentindo-se miseráveis, pois nenhum dos dois deseja o que pensa que quer. Mas se vivessem na supermente, a naturalidade faria parte das suas relações. Caímos vítimas de pensamentos e atos autoderrotistas apenas porque não os interpretamos como tais. Em nossa confusão, chegamos a chamá-los pelo oposto, tal como rotular a teimosia de força de caráter. Vocês sem dúvida conhecem pessoas que orgulhosamente declaram: ninguém me diz o que pensar. Isto, naturalmente, é uma receosa defensividade, indicando fraqueza. O fato é que todos nos dizem como pensar, embora não nos apercebamos do fato. Algum dia, porém, essas pessoas forçosamente descobrirão que a veracidade é a única cura do que quer que as aflija. Corajosamente compreenda que as barreiras e o negativismo são autodestrutivos. Que homem ou mulher diferente serão vocês quando compreenderem isso? Ao observarem tranquilamente o negativismo, ele foge de vocês tal como raposas ao avistarem o fazendeiro alerta. Vocês talvez estejam na companhia de pessoas quando algo é dito ou feito que as irritam. Observem atentamente a irritação à medida que ela surge e ferve. Mas, quando ela comparece perante o poder de sua consciência, o seu pseudo-poder desaparece.
Abra espaço para novas descobertas com a supermente. A entrada para a supermente é um processo de limpeza, muito parecido como retirar pedras e tufos de um trecho de deserto para abrir caminho à estrada de rodagem. À medida que as pedras da má informação saem da mente, abre-se caminho para novas descobertas, que nos dirão o que queremos saber. Mas quais essas descobertas? Se não estamos contentes sem, não ficaremos contentes com. 2 Permitir a uma sociedade confusa dizer-nos como viver implica também permitir que sua confusão nos castigue. 3 O motivo de haver tanto sofrimento no mundo é que a neurose, imensamente agressiva, sente-se compelida a encontrar alvos. 4 Se não pensássemos que somos infelizes, não o seríamos. 5 Ninguém pode apreciar a verdade para a qual não está preparado, da mesma maneira que um macaco não pode apreciar uma harpa. 6 Se repetidamente passarmos pela humilhação de reconhecer que não sabemos realmente do que falamos, finalmente aprenderemos. 7 Tão duro como às vezes pareça ser, a verdade é amor e coisa alguma senão amor. 8 O pensamento da supermente altera e melhora com grande naturalidade nossos atos externos, da mesma forma que uma nova árvore influencia e melhora um quintal estéril. 9 A liberdade é uma orientação invisível, e nunca uma ajuda que todos veem. 10 A autêntica autorrenovação começa no momento em que, sinceramente, inquirimos sobre os processos, artifícios, ilusões e poderes da mente. A fim de mudar, o homem não deve considerar os fatos espirituais como sentimentos dramáticos. Este erro comum é cometido por aqueles que têm necessidade urgente de dramatizar todas as coisas, especialmente eles mesmos. Considerando os fatos espirituais como indicadores práticos, não há necessidade de um desempenho exaustivo de palco. No seu íntimo mais profundo, todos os atores anseiam por deixar a ribalta e voltar a ser eles mesmos. Descobrimos o que é realmente importante ao afastar-nos corajosamente de tudo aquilo que proporciona um mero sentimento de importância. O anseio por experimentos novos e excitantes impede a descoberta do que é real no homem. As excitações são temporárias, passando e decepcionando, ao passo que o real é eterno. Se não nos conservarmos alerta, o corpo físico pode levar-nos erroneamente a pensar que mudamos, quando, de fato, sentimos apenas uma forte excitação. A excitação se transformará, inevitavelmente, no seu oposto, o embotamento. Mas há outro tipo de excitação que não tem oposto, a da supermente. Há um portão verdadeiro e 1000 falsos. O portão do reino da verdade está aberto de par em par a todos aqueles que queiram entrar, mas não existem luzes piscantes nem cartazes cheios de promessas. É perfeitamente simples, sem engodos. Apela apenas ao que é real no buscador e não aos desejos excitáveis. Se o portão brilha com ornamentos artificiais, não entre. A relaxação é o seu estado natural. George Gurdjieff observou que o mundo não é governado por seres humanos, mas pelas emoções negativas que neles habitam. Uma olhada ao jornal é prova suficiente dessa alegação. As emoções incontroladas e a frustração pessoal são tão inseparáveis como crianças e barulho. Usar as emoções para solucionar um problema assemelha-se a empregar um ventilador elétrico para arrumar os papéis em cima da escrivaninha. A nossa busca da supermente, por conseguinte, deve incluir um novo tipo de vitória sobre sentimentos precipitados. Constitui um tipo especial de tragédia de sua natureza que o homem não renuncie às emoções que o aniquilam. Uma mulher disse-me certa vez que sofria fortes pressões, acompanhadas por estados de espírito dolorosos. Perguntei-lhe se queria libertar-se deles. Irritadamente, berrou. Não? E estava falando sério. Precisamos investigar esta estranha situação.
Porque tememos ficar vazios, opomos-nos a renunciar aos nossos estados de espírito dolorosos. Notem isto em vocês mesmos. Observem como sentimentos de dor, como, aliás, as sensações de perda ou indignação, dão origem a uma exaltação de um tipo especial. Induzem um falso senso de vivacidade. Precisamos renunciar voluntariamente a essa vivacidade falsa se quisermos a coisa real. Gurdjieff observou também que a última coisa a que um homem renunciará é ao seu sofrimento. Quando não conseguem destruir o homem, as emoções inimigas destroem-se por si mesmas, como o soldado atacante a rolar de uma grande muralha. A história da Guerra Mundial registra o trágico erro do cruzador britânico Black Prince. Na escuridão e confusão da batalha, o navio entrou na linha da esquadra alemã, pensando que era a britânica. Descobriu o erro apenas quando o bombardearam e afundaram. A mesma coisa acontece, quando, inconscientemente, recebemos as emoções inimigas, julgando-as amigas. Todas as formas de negativismo são inconscientes. Uma vez que agem como ladrões à noite, não as vemos. Isto se aplica às emoções nocivas, como o desânimo e a autocomiseração. Mas podemos superá-las, mediante percepção consciente de sua presença. A consciência tem asas. Vejamos que ligação isto guarda com as tensões físicas e emocionais. A consciência fará com que, sem dúvida alguma, vocês se sintam mais sadios. Observem-se em certos momentos com os dentes cerrados ou as mãos tensas. Simplesmente tomem-se conscientes da tensão. Bem, vocês não precisam fazer coisa alguma, mas, sim, apenas deixar de fazer. Soltem-se apenas, é disso que precisam. A tensão física, como a psíquica, nada mais é do que a ausência desnecessária do estado natural de relaxação em que todos devíamos viver. Não precisamos acrescentar coisa alguma ao nosso já completo eu autêntico e não podemos tampouco adicionar algo a um eu inexistente. Neste caso, por que não nos relaxamos? O mundo oferece-se a você. Vejamos agora a ligação da consciência natural com os sentimentos crônicos de cansaço, queixa esta comum de pessoas fisicamente sadias. A fim de fazê-lo, precisamos examinar rapidamente um ensinamento vital deste livro: coisa alguma cansa mais do que o horrível hábito humano do embuste. Schopenhauer descreveu a tendência da seguinte maneira: as pessoas são como a lua, mostram-nos apenas um dos seus lados. Todos os homens têm um talento inato para a mímica, para usar uma máscara para que possam sempre parecer que são realmente o que pretendem ser, com efeitos extremamente enganadores. Seja autêntico e será todo-poderoso. Somente a águia pode pousar em segurança na beira do penhasco. Precisamos compreender a diferença entre o alívio temporário da angústia emocional e a intuição sadia desse estado. O pescador no barco furado não ficaria contente em tirar a água com um balde, dia após dia. Procuraria e consertaria a causa do problema. De igual maneira cumpre procurar causas e não efeitos. Um homem de negócios fica magoado e irritado com uma transação financeira fracassada. Mas ao recusar a aceitar a sugestão de que a situação tem o poder de perturbá-lo, permanece no comando. Uma mulher se preocupa pensando que a vida a está deixando de lado. Vivendo na base do seu eu fundamental, e não da mente condicionada, ela se sentirá realizada todos os dias. Não permita que circunstâncias ou pessoas lhe digam como sentir. Diga-o a si mesmo. Não pregue rótulos nos sentimentos. Não chame, mecanicamente, um sentimento de bom e outro de mal, não designe como feliz ou deprimente uma emoção. O próprio ato de rotulamento lança os sentimentos num vórtice de confusão, tal como roupas numa máquina de lavar. Em vez disso, permaneça silenciosamente consciente do sentimento. Não o chame de coisa alguma.
Isto o mantém fora do vórtice. E conserva a tranquilidade do mundo interno a despeito do que acontece no externo. Os sentimentos funcionam normalmente quando vivemos na base dos princípios da supermente. Vejamos, como exemplo, a ideia de obter as boas coisas da vida. Nunca preveja o que será o bem acrescentado. Nunca preveja como e quando ele lhe será concedido. As suposições são projeções de nossos desejos, que coisa alguma de novo produzem. O bem adicionado é sempre diferente das fantasias preconcebidas. Trata-se de um artigo que está colocado numa prateleira mais alto do que as anteriormente alcançadas. O novo não pode ser suposto. Supor o que é significa que já se sabe o que é. Equivale a enviar um presente a si mesmo e fingir surpresa. A vida quer dar-lhe novas e boas coisas. Mas você não deve ir atrás de coisa alguma. Deve apenas mostrar-se receptivo ao que quer que ande atrás de você. Viva na base da supermente. Neste caso, o mundo não tem opção senão oferecer-se a você. Os semelhantes são atraídos pelos semelhantes, e os bens que lhe pertencem gravitarão em sua direção. Emerson. Como compreender o valor inapreciável do momento presente? De que modo você se sentiria se este fosse exatamente o primeiro dia de sua vida? Nestas palavras oculta-se toda a ideia. Você o desfrutaria com um espírito de novidade. Não tendo condicionamentos passados para toldar-lhe os sentimentos, reagiria de modo perfeito a todas as situações. Não conheceria o medo nem a defensividade. Viva de momento a momento como se cada novo momento fosse tudo o que houvesse. Pois, isso, na verdade, é tudo o que há a respeito. Isto nos leva ao significado místico do tempo. Ao apreciar o momento presente, não nos preocupemos com o desfrute do amanhã. A verdadeira apreciação a tudo inclui. Somente quando não apreciamos o presente é que precisamos fugir para o ontem ou o amanhã. Mas pessoa alguma pode escapar nessas direções, pois nenhuma delas existe. Uma vez que há apenas o agora, o desfrute será agora ou nunca. Grave estas palavras: o agora é o novo. Despedace a tirania do passado e do futuro, puxando-se constantemente para o aqui e o agora. Tome-se consciente de si mesmo no exato momento em que lê este livro. Neste estado você está receptivo para a verdadeira inspiração. Se o telefone toca, precisamos estar em casa para atendê-lo. Privamo-nos do inapreciável momento presente em todas as ocasiões em que, distraidamente, supomos que seremos mais felizes dentro de uma hora, uma semana ou um mês. O tempo medido pela folhinha coisa alguma tem a dar-lhe. A felicidade através da mera passagem dos dias constitui uma terrível ilusão que o homem mentalmente displicente só em raros casos desmascara. Você, o seu eu psicológico, deve ser diferente em fevereiro do que era em janeiro. Você pode, sem dúvida alguma, mudar fevereiro, mas fevereiro em absoluto pode fazer a mesma coisa com você. Atribuir poderes mágicos à folhinha equivale a acreditar que o sol nascente poderá, por si mesmo, transformar uma palhoça num palácio. Não, algo mais é necessário: um construtor. Você é o construtor. Não tema desconhecer absolutamente a maneira como se comportará no minuto, dia, ou ano seguintes. O desconhecido, que lhe parece tão apavorante, é a sua própria plenitude. Jesus descreveu esse estado da maneira a mais simples possível: que a paz esteja convosco. Eu lhe fornecerei um teste de autocompreensão. Pergunte: o que farei com minha vida? Se não escutar resposta, se permanecer na escuridão, mas ainda assim calmo e indiferente, você pode entrar no círculo seleto dos despertados. Não obstante, examinemos mais atentamente essa ideia. Parece que o Senhor disse que não vale a pena pensar em maneiras de ser feliz.
É inútil seguir os métodos costumeiros de busca da felicidade. Quem está realmente feliz pensa absolutamente no assunto. Não? A felicidade simplesmente está presente e é meramente vivida, sem um pensamento. Somente quando nos sentimos infelizes pensamos nela. Isto prova que o contentamento existe apenas quando não tentamos provocar-lhe o aparecimento. Tenho um problema familiar. Porque não posso utilizar o raciocínio habitual para solucioná-lo. O raciocínio habitual é a própria causa dos problemas, embora não o percebamos. Você não é essas recordações. Por isso mesmo, você não é mau porque certa vez infringiu a lei e tampouco bom porque foi um dia à igreja. Você, neste momento, é absolutamente puro. Compreendendo isso, você pensará e viverá livremente. Como as energias cósmicas e psíquicas são despertadas, eis aqui um obstáculo a evitar: não confunda ouvir com entender. Após ouvir palestras ou ler livros sobre esoterismo, indivíduos há que supõem que compreendem. Esta suposição bloqueia a penetração de uma compreensão capaz de agitar energias adormecidas. O bom motorista não estudaria interminavelmente um mapa do Grand Canyon. Deixaria que a informação absorvida o estimulasse a penetrar no próprio desfiladeiro. Assim faz o estudante sincero, entende primeiro e, em seguida, permite que o novo conhecimento o impulsione a novas descobertas. A humildade ajuda. Ela é frequentemente confundida com fraqueza, embora a autêntica não tenha nada disso. Constitui, na verdade, o tipo de receptividade acumuladora de força psíquica. O Tao Te Ching explica que o grande rio atinge a grandeza por ser mais baixo do que dezenas de seus afluentes. Não tenha dúvidas a respeito. Novas energias lhe nascerão quando você real e concretamente abrir caminho para elas. Uma das maneiras de fazê-lo é desejá-las mais do que qualquer outra coisa. Altas energias não compartilharão do mesmo aposento com baixos desejos. É supremamente importante que você deseje, acima de qualquer coisa, a força da supermente. Eis aqui o motivo. Um pedido insincero de ajuda atrai ajudantes insinceros, ao passo que o autêntico atrai a ajuda real. Ao surgirem as novas energias, não as mantenha de reserva. Nunca encana mais inteligência, alegria ou qualquer outra coisa para o amanhã. Desfrute-as e esgote-as no momento presente. A árvore que retém seus frutos naturais perde logo depois a fertilidade, ao passo que a árvore benevolente desenvolve-se mais. O progresso ocorre quando deixamos de fazer certas coisas, como, por exemplo, não transporte o falso peso do mau comportamento de outra pessoa. Não permita que transfiram responsabilidades e culpas para você. As pessoas fracas tentam sempre fazê-lo. Tome-se consciente e tranquilamente recuse, em seu benefício e no delas. Marco Aurélio deixa isso bem claro nas palavras seguintes: aquele que faz o mal, o faz contra si mesmo. O mal comportado deve assumir plena responsabilidade, ou nunca aprenderá. O falso senso de simpatia sentimental por ele apenas lhe agrava o caos interior. Todos os homens devem correr em seu próprio socorro. Mas, perguntarão, e os deveres para com o próximo? Alguns sistemas fazem disso o máximo e com isso exploram os ingênuos. Podem ficar certos de que os que adoram pregar sobre dar e compartilhar esperam ficar na fila dos contemplados. Recompensam os descuidados com a mera autoimagem de serem generosos e caritativos, ao mesmo tempo que lhes batem a carteira. Que embuste horrivelmente cruel! Não temos o dever de dar a pessoa alguma aquilo que, em primeiro lugar, não damos a nós mesmos. De fato, não podemos dar virtude a menos que, para começar, a possuamos, da mesma maneira que de um jarro vazio não se pode verter água. Coloque, em primeiro lugar,
as primeiras coisas. Afaste a ideia de fazer dádivas de virtude aos demais, trabalhe para revelar seus tesouros ocultos. Temos aqui uma dessas situações extremamente difíceis. Os homens evitam casos, autorrevelações porque supõem que já são verdadeiramente bondosos. Evitam também a autodescoberta porque é muito mais fácil sonhar do que agir. O investigador sincero, porém, está cansado de pesadelos, quer acordar. Volte a si mesmo à maneira cósmica. Em questões de agricultura o homem é sábio. Há séculos cultiva os frutos dos campos, ao mesmo tempo que remove as ervas daninhas. Graças a essa ação, temos melhores frutos. Psicologicamente, a história é diferente. Ele molha as ervas, esquece os frutos e espanta-se de sua pobreza. Ao longo dos anos, tenho encontrado os mesmos tipos de ervas psíquicas crescendo nos jardins mentais dos fracassados. Ervas psíquicas como o medo do novo e do desconhecido, preguiça mental, recusa em usar a dor em proveito próprio, desonestidade, falta de persistência, ignorância dos fatos espirituais, valores superficiais, atitudes anquilosadas, orgulho, imitação da sociedade hipócrita, insinceridade, influência de pessoas negativas, e desconhecimento do hipnotismo psíquico. Todas essas ervas podem ser erradicadas de uma vez para sempre. Tomemos o medo do novo e do desconhecido. Um pescador fugindo de uma tempestade entrou numa baía próxima. Um aldeão amigo deu-lhe acolhida para a noite em um quarto contíguo a um perfumado jardim de rosas. Ele não conseguiu adormecer. Colocando um saco de peixes junto ao travesseiro, porém, dormiu profundamente. Nós também somos assim. A nossa familiaridade com o inferior põe-nos pouco à vontade na presença do superior. A vida fragrante porque ansiamos é erroneamente considerada como uma ameaça. Em virtude de nossa toldada visão psíquica confundimos amigo com inimigo. Ou vejamos o caso do desconhecimento do fato de estarmos em sono psíquico. Eis um bom exemplo dessa situação. Estamos adormecidos todas as vezes em que deixamos o corpo ir à frente enquanto a mente se atrasa. O corpo atravessa uma rua movimentada e a mente permanece no mesmo lugar, hipnotizada por um fato do momento ou acontecido um mês antes. Isto deixa o indivíduo inconsciente do que acontece aqui e agora. Tal inconsciência resulta em fraqueza e acidentes. Quebre o encantamento. Quebre-o agora. Tome-se consciente do que acontece no momento em que acontece. Note a expressão no rosto do interlocutor, o tom de sua voz, a cor da xícara, a posição do seu braço esquerdo, aquele pensamento que passou como um relâmpago. Traga-se de volta a si mesmo. Há um bom motivo para fazê-lo. Siga a orientação contida na conversação abaixo. Ocorrem mudanças físicas com a absorção das ideias deste livro. Mudanças físicas profundas, pois promovidas por novas causas internas. Você anda, conversa, inclina a cabeça de modo diferente, e assim por diante. O seu corpo se sente mais confortável, atraente, sadio, enérgico. Mas, lembre-se, essas coisas devem acontecer espontaneamente, à medida que você se renova. Se o falso eu tentar criá-las, isto será apenas mudança de um artificialismo para outro. Que ligação tem palavras como fé e crença com os ensinamentos deste livro? A única crença válida é aquela provada pessoalmente por vida mais nobre. Mas, quando isto ocorre, as palavras deixam de ter sentido. Palavras são rótulos e não podemos descrever com elas uma certeza íntima, simplesmente a experimentamos. De que modo se poderia descrever o gosto de um pêssego? Porque me preocupa tanto que um fato futuro não aconteça como quero. Porque seu falso senso de eu prendi a uma falsa necessidade,
tal como a de impressionar os demais. Você teme perder a vivacidade artificial que obtém ao impressioná-los. Por exemplo, tem a esperança de que sua palestra no clube tome o importante. Ao dissolver-se essa falsa necessidade, o mesmo ocorre com a preocupação. Os fazer perguntas. Nunca hesite em manifestar as dúvidas que porventura lhe ocorram ao longo da senda da supermente. Ponha suas perplexidades sob seu olhar psíquico. Examine-as como se fossem sólidas como pedra. Conheço numerosas pessoas que hesitam em fazer certas perguntas, temerosas de que pareçam chocantes ou tolas. Às vezes, preocupam-se com a possível inexistência de resposta. Ninguém precisa esconder as dúvidas. Coisa alguma está sendo ocultada de você, leitor. Há respostas prontas para todas as perguntas. Basta pedir. Exige-se apenas um único requisito: não resista à resposta simplesmente porque ela se choca com suas atuais crenças. Você se espanta com a existência de tantas doutrinas esquisitas. O mundo é um enorme hospital onde cada doente se julga médico. Preocupa-se com seu destino se porventura esgotar a energia para trabalhar e planejar o caminho. É espantoso com que facilidade a Terra gira no universo sem ajuda do pensamento humano. Não consegue perceber que possa existir algo mais do que as circunstâncias de sua vida diária. Você não poderá ver o oceano distante enquanto ainda estiver no deserto. Sente-se desamparado, à mercê do acaso. Esse sentimento existe apenas em suas crenças adquiridas, e não absolutamente na realidade. Quer amar e ser amado. Claro que quer, mas você erroneamente liga o amor a uma pessoa ou a um objeto, quando, na verdade, ele é uma energia íntima. Constitui sinal de crescente maturidade psíquica fazer as perguntas que nunca ousou antes, como fez certa pessoa na conversação seguinte: estou muito interessado na maneira como o senhor aborda o problema do sofrimento, mas não o compreendo. O senhor diz que devemos usar o sofrimento para eliminar o sofrimento. De que modo? Sofra voluntariamente e conscientemente. Não resista ao sofrimento. Enfrente a dor nas camadas inconscientes a fim de trazê-la ao nível da consciência. Pode dar um exemplo. Você quer evitar o nervosismo e, por isso, passa filmes mentais de prazeres experimentados no passado. Não faça isso. Enfrente a ansiedade com espírito aventureiro. Faça isso, mesmo que não compreenda ainda o valor do método. Ele o despertará. Mas por que não deverei passar um filme mental de prazeres passados ou esperados? O que há de mal nesse tipo de estímulo? Ele impede a percepção da felicidade real, encontrada aqui e agora. Diga-me uma coisa: prefere sonhar temporariamente com a felicidade ou experimentá-la permanentemente? Como conseguir sabor satisfatório da vida? Imagine-se sentado à mesa de jantar, pronto para escolher a sobremesa. Pode escolher bolo de chocolate, torta de maçã ou pudim de tapioca. Escolhe o bolo, mas fica triste porque está sem gosto. Experimentando a torta e o pudim, verifica que também não tem bom gosto. Por mais convidativos que pareçam, são insossos, decepcionantes. Comê-los não é um prazer, mas uma experiência de monotonia. Tal é a situação da vida sem o sabor da verdade exata. Sabor. Esta é a palavra perfeita para descrever a diferença entre o movimento mecânico e fluição espontânea. Vou contar-lhes um grande segredo. Há um sabor de vida que vocês não conhecem ainda, mas que está à espera de sua receptividade. Não considere estes pensamentos como meras palavras. O significado esotérico de que se revestem é exatamente aquilo que vocês vêm procurando a vida toda. Lembre-se do antigo ditado: quem prova, conhece.
Mas agora precisamos compreender algo extremamente importante: os fatos que nos transformam não são saborosos a primeira vez em que os provamos. Não esqueça isto. Estas palavras o ajudarão a romper a resistência que vier a oferecer a princípios benéficos. Vimos já por que, no início, as verdades esotéricas carecem de sabor. O falso eu desconfia da própria destruição e, por isso mesmo, antipatiza com a verdade. Desejando manter o homem em naufrágio psíquico, lança toda a sua capacidade de embuste, raiva e zombaria contra os fatos invasores. Se você come picles amargos e, em seguida, uma laranja doce, esta parece inicialmente azeda. Mas, à medida que continua a comê-la, a doçura natural aparece. Este é o motivo por que a persistência é essencial ao investigador psíquico. É preciso tempo para libertar-nos do amargo que disfarça o doce. Vimos as limitações da linguagem na explicação do que é a supermente, que deve ser pessoalmente experimentada. Por isso mesmo será útil compreender a similaridade de certas palavras usadas neste livro. Estar consciente significa a mesma coisa que estar acordado. Viver livre é viver num clima de amor. Estar num estado de autocompreensão equivale a viver livre de sofrimentos crônicos. Ser feliz significa a mesma coisa que ser um ser humano consciente. Provar o sabor da verdade é a mesma coisa que provar de autêntica paz de espírito. Segundo uma lenda antiga, um herói chamado Peredur conseguiu uma pedra extraordinária que o tomava invisível. Graças ao novo poder, venceu um monstro que aterrorizava o palácio. Nós igualmente, unindo-nos com a excepcional supermente, poderemos despertar novas energias e superar obstáculos. Ideias importantes a recapitular. 1. Use os obstáculos e as frustrações no caminho cósmico para evoluir internamente com o apoio da supermente. 2. Coisa alguma é mais carinhosa do que a própria verdade. 3. A autorrenovação começa à medida que estudamos nossa mente e a libertamos dos pensamentos condicionados. 4. As excitações mundanas são temporárias, a verdade é eterna. 5. A relaxação com o apoio da supermente constitui um estado superior aberto também a você. 6. O seu verdadeiro eu pode ser levado a refletir calma, contentamento e plenitude, em todas as ocasiões. 7. A vida quer lhe dar novas e boas coisas. 8. Viva apenas no eterno agora. 9. Novas energias psíquicas surgirão quando abrir espaço para elas. 10. Quebre o encantamento do auto-hipnotismo com o poder da supermente. Capítulo 12. Tesouros secretos da supermente. Suponhamos que fomos a um teatro. A peça chega ao fim e preparamo-nos para sair. É tarde e queremos voltar para casa. Subitamente, porém, o ator salta no palco, vestido com um traje shakespeariano. Exigindo nossa atenção, inicia uma longa e monótona representação. Na verdade, não queremos dar-lhe atenção, mas a poltrona é confortável, a casa fica longe, e permaneceremos onde estamos. Mas, embora sentados, sentimos, de certa maneira, que estamos no lugar errado. O ator finalmente sai e, mais uma vez, preparamo-nos para deixar o teatro. Outro ator, porém, um cartomante, corre para o palco e insiste em que permaneçamos e lhe prestemos atenção. Solenemente, anuncia ter o poder de prever-nos o futuro. Passou a vontade de ficar, mas notamos algo estranhamente atraente na personalidade do ator. Contra nosso melhor julgamento, deixamos que nos convença a assistir-lhe à representação. Vagamente inquietos sentamo-nos novamente e ouvimos um chorrilho de vagas profecias que sabemos mentirosas. Ao sair finalmente o cartomante, estamos completamente esgotados. Queremos desesperadamente voltar para casa. Mas quando nos apressamos a deixar a poltrona,
Um terceiro ator aparece inesperadamente a exigir-nos a atenção. Mas já tivemos o suficiente. Basta. Saímos e voltamos para casa. Na vida, os maus atores são os milhares de pensamentos insensatos que saltam no palco de nossa mente. Egoisticamente, exigem-nos o tempo e a atenção, muito embora nos deixem entediados e inquietos. Observem como isso é verdade. Notem como esses aborrecimentos ou nervosismo os distraem da ida para o tranquilo lar psíquico. Não precisamos continuar a ser audiência cativa desses absurdos reformadores. Podemos levantar-nos e sair logo que percebemos quem são. Os segredos da supermente dão nos meios de fazê-lo. Você é mais sábio do que pensa. Até que ponto deve você escavar a fim de expor e destruir o falso senso do eu? Até a mesma profundidade em que descobrir a autenticidade. Isto equivale a cavar solo arenoso e construir sobre pedra sólida. Sim, haverá estações secas, ocasiões em que pensará que é demais, que trabalhou mais do que devia e com esforço excessivo, sem recompensa. O desânimo é intensificado pelo desejo de voltar ao antigo nível inferior, embora saibamos que a ele nunca mais voltaremos. Sentimos-nos totalmente inermes, como um passageiro que, abandonando o navio, ainda não avistou terra. Não importa. Você está indo bem. Mesmo que você não compreenda, há algo que compreende. Eis aqui o segredo esotérico para esclarecer a mente confusa: viva com a confusão, sem resistência, até que ela se destrua por si mesma. Você não apenas é mais sábio do que pensa, mas sabe que é. Este é o motivo por que o homem em dificuldades luta contra os próprios fatos cósmicos que poderiam salvá-lo. A intuição é o próprio motivo da argumentação. O falso eu tenta defender sua falsa posição, da mesma forma que um ladrão procura impedir que a polícia lhe tome as mercadorias roubadas. Deixe a supermente pensar por você. Há um aspecto curioso na obtenção da intuição da supermente. Antes de obtê-la, tínhamos a certeza de que já compreendíamos. Mas, ao adquirirmos a verdadeira intuição, verificamos que nada sabíamos. Ela pode ser comparada à grande sabedoria que pensávamos possuir na adolescência. Diz um ditado sufista: até transformar-se em ouro, o cobre não sabia que era cobre. Em outras palavras, não compreenderemos que estávamos dormindo enquanto não começarmos a despertar. Vou lhes descrever um aspecto raramente compreendido da natureza humana. A sua própria compreensão explicará numerosos mistérios e sugerirá novas soluções. O homem pensa que é um indivíduo isolado, unificado, mas não é. Tem no íntimo uma dúzia de diferentes eus, muito deles contraditórios entre si. O eu A assume, é substituído um momento depois pelo eu B, que, por seu turno, cede lugar ao eu C. Habitualmente chamamos a isso de mudança de estado de espírito ou de atitude, mas é útil considerá-lo como domínio temporário de um eu sobre os demais. Um homem diz uma coisa que pensa ser inteligente, mas se arrepende depois. Dois eus estiveram em ação. Uma mulher mostra-se hoje altamente entusiasmada com um projeto, mas o abandona amanhã. Ocorre isto porque dois eus contraditórios estiveram no comando em dias diferentes. O homem não percebe esses eus contraditórios e, consequentemente, é puxado para a direita e para a esquerda em confusão e erro. É como se uma dúzia de marinheiros reivindicasse comandar o navio em um sistema de rodízio. Um deles agarra o leme e vira-o para o sul, mas é derrubado por outro pretendente, que embica para o norte. Cada um deles toma o leme, apenas por tempo suficiente para ser empurrado para o lado. Não é de admirar que o navio não chegue a parte alguma. A auto-união, porém, é possível. Tudo neste livro visa ao autodomínio através da autounidade. Comece tomando-se consciente da desunião.
perceba-a claramente em você mesmo. Tomando conhecimento da confusão, restauraremos nosso irrefutável comando. Um novo exame da moralidade com o Auxium e o da supermente. A supermente faz nascer em nós um senso inteiramente diferente de bondade. Não ascendemos a ele seguindo doutrinas de autoria humana e muito menos praticando mecanicamente as virtudes externas comumente aplaudidas pela sociedade. Tais pregações públicas não têm mais poder para promover a evolução psíquica do que uma lei de trânsito de fazer de um motorista um bom volante. Jesus advertiu repetidamente contra a moralidade superficial, com sua oculta hipocrisia. Os não despertados são vítimas de suas virtudes públicas. Não conheço coisa mais dolorosa do que tentar ser bom. E não conheço pessoas que mais precisem ser evitadas do que as denominadas boas. Como são ruins! E cuidado com o bom e o justo. Eles crucificaram aqueles que querem ter a virtude própria. Nietzsche. As moralidades artificiais podem, quando muito, manter sob controle a perversidade humana. Relaxado o controle, como nas guerras, vemos logo a diferença entre a bondade comandada e a virtude real nascida da consciência cósmica. O indivíduo adormecido mantém uma bondade superficial somente porque certos vícios, de qualquer maneira, não o atraem, ou porque teme as consequências de desafiar o gosto público em questões de moralidade. A moralidade baseada no medo é profundamente imoral. O homem auto-unificado, porém, não passa por um estado que poderíamos chamar de bondade suspensa. Ele é bom simplesmente porque não lhe poderia ocorrer ser qualquer outra coisa. Somente o homem desperto pode ser realmente moral. Este mundo é mau, muito pior do que se pensa. Ou, como observou Erasmo no seu clássico livro, O Elogio da Loucura, é um mundo em que os tolos são honrados por outros tolos. Ou ainda como observa John Acton, são maus todos os grandes homens. Devemos perceber claramente a maldade humana como ela é, sem os grilhões do sentimentalismo ou as sutis projeções do nosso próprio falso senso de bondade. Uma vez compreendido isso, ficamos livres da mácula da maldade. Entendê-la realmente significa que com ela nada mais temos. Não entendemos a profundidade da maldade nos demais, porque, inicialmente, não a percebemos em nós. Vivemos no mundo imaginário de sermos nobres, agradáveis, carinhosos, enquanto que, sob a superfície, damos guarida a alguns temíveis dragões. A percepção de nossa própria maldade, contudo, liberta-nos, tomando-nos livres, ainda, dos demais. Uma vez livres, não condenamos a maldade do mundo, que compreendemos claramente. Perdoamos o próximo, porque nos perdoamos em primeiro lugar. A perversidade resulta do fato de o homem viver em estado de hipnotismo psíquico e de ignorar sua verdadeira natureza. Só há uma solução, que cada indivíduo se sacuda e acorde. Como a falsidade desaparece na presença da supermente, vejamos, no curto período de perguntas e respostas abaixo, como a supermente combate o pecador e o mal, como, então, este livro define o pecado e o mal. O pecado é tudo aquilo falso e irreal. Ou, em outras palavras, um ato contraproducente realizado sob hipnotismo psíquico. Vivendo na base do falso eu, em vez da supermente, fazemos tolices. À medida que a luz nasce e começamos a viver na base de nossa verdadeira natureza, a falsidade e a perversidade desaparecem. O homem, em seguida, torna-se bom em todos os sentidos da palavra. Ou seja, torna-se sensato, decente, agradável. Então, o mal realmente existe. Sim e não. Mas não deixe que esta aparente contradição o perturbe. Você talvez pense que vê uma cruel serpente, pronta para o bote, ornas onde está a maldade quando percebe que ela era apenas um pedaço de corda.
Ao despertar o homem, o mal desaparece. De que modo podemos despertar de nossa maldade? A maldade desaparece diante de nossos próprios olhos quando a observamos tranquilamente, sem intuitos moralizantes. Isto é uma das coisas que não devemos jamais fazer, entregar-nos a moralizações superficiais. Se compreendermos nossa maldade e julgarmos que devemos ser bons, ficaremos dolorosamente dilacerados entre as duas opiniões contraditórias. A percepção tranquila, sem condenação, destrói as ideias sobre o bem e o mal. Em seguida, ficamos livres do conflito. Não temam as dificuldades que encontrarão no caminho. E não combatam coisa alguma, tais como as depressões, os erros crassos, o desespero, ou a própria maldade. Não resista ao mal. A única coisa que o mal não pode suportar é ser observado, tranquilamente, em nós mesmos, sem autocondenação, sem medo e sem luta. Podemos ser motivados por forças negativas, mas, apesar de tudo, não somos elas, em essência. Devemos tentar compreender que elas não têm forças em si, salvo aquelas que, displicentemente, lhes concedemos. Cumprimos a pena da divisão interna somente porque não tomamos conosco mesmo o necessário cuidado. Que coisa extraordinária é o homem quando o interno e o externo são o único e o mesmo. A libertação do negativismo é conseguida mediante um processo estranho mas infalível. De início, precisamos perceber o aspecto negativo, talvez a hostilidade, antes de podermos entender que ela não tem ligação com o eu real. Como primeiro passo, por conseguinte, a hostilidade deve ser observada, e não suprimida, negada, racionalizada, ou mesmo condenada. Em seguida, precisamos deixar de identificar-nos com ela, e não chamá-la de nossa. Desatentos, a chamamos de nossa e caímos por isso mesmo em suas garras. A percepção sem personalização, porém, leva-nos para as águas claras, como um navio que sai do nevoeiro. Como disse, o processo é estranho. Precisamos inicialmente de compreender como somos horrendos a fim de perceber como não o somos. A percepção de qualquer aspecto negativo em nós em princípio não se revela, depois é notada, em seguida torna-se chocante, para então mostrar-se libertadora. Como descobrir o reino secreto da supermente? Que situação! O homem possui os privilégios inapreciáveis da supermente e, apesar de tudo, não os usa em benefício próprio. Vive em companhia de uma mente obcecada que poderia, com o esforço correto, ser transformada num brilhante farol. Se ele apenas parasse de maravilhar-se com o universo dos céus estrelados e se maravilhasse com o vasto universo de sua mente. Se ele apenas quisesse descobrir o seu reino secreto. Existirá realmente esse reino secreto, onde tudo é perfeito? Sim. Vocês talvez não estejam conscientes dele, mas existe, realmente. Vamos ouvir a seu respeito as palavras de 4 homens que viveram muito distantes entre si no tempo e no espaço, mas que foram igualmente iluminados. O conde Leon Tolstói admite o ceticismo dos seus primeiros anos e, em seguida, presta da seguinte maneira o testemunho da grande descoberta: eu não conhecia a luz e pensava que não havia uma verdadeira e inegável na vida, mas quando percebi que somente a luz permite ao homem viver, procurei-lhe as origens. Ao chegar lá, fiquei ofuscado com seu esplendor e descobri respostas completas às perguntas sobre a finalidade de minha vida e da dos demais. Com as seguintes palavras, a sabedoria oriental de Shakara recorda-nos como é alcançado o reino: a compreensão da verdade vem com a percepção, e não absolutamente com 10 milhões de atos. Chuang Tse, o mestre do taoísmo, observa cheio de alegria no trecho seguinte que os moradores do reino secreto sempre sabem o que fazem, aquele que está seguramente familiarizado com os princípios contidos nos procedimentos das coisas.
Conhecedor desses princípios, ele invariavelmente sabe como regular a conduta em todas as variadas circunstâncias. Tendo tal conhecimento, não permite que as coisas o prejudiquem. Ralph Waldo Emerson estende-nos um gentil convite para vir morar no reino secreto com as seguintes palavras: estamos muito próximos da grandeza, basta um único passo e estaremos em segurança. Não poderemos dar o salto. Que tipo de homem salta para a verdadeira grandeza? Aquele que tem a intenção firme de saltar, quaisquer que sejam as consequências. Aquele que vislumbrou pela primeira vez o estranho algo mais lembra um homem num corredor escuro. Imediatamente à frente distingue um brilho de luz, tão leve que, às vezes, duvida dos próprios olhos, mas, ainda assim, continua a arrastar-se para a frente. Sofrerá crises de solidão e desânimo, perderá o fôlego, perguntar-se-á se vale a pena, mas não pode parar. É acicatado pelo sussurrar íntimo que lhe diz que, finalmente, dirige-se para a direção certa. Compreende que, como única responsabilidade, tenha de manter os olhos voltados para a luz, pois a luz em si nunca treme. E desta maneira encontra o caminho para ela. O mesmo acontece com todas as pessoas. Quem quer que queira, com suficiente seriedade, encontrar o reino secreto, nunca falhará em sua busca. 10 palavras que podem fazer milagres por você se algum dia você ficar confuso ao procurar desemaranhar relações humanas, os argumentos abaixo poderão ajudá-lo. Descobrir subitamente quantos desapontamentos nós nos causamos mutuamente. Porque simplesmente não resolvemos ser decentes, em vez de decepcionantes. A sua confusão tem origem na suposição de que, se resolver, o homem pode comportar-se diferentemente. Não pode. O homem não despertado não tem mais opção em matéria de comportamento do que o gato de agir como gato. Ele é compelido a agir de acordo com sua natureza. Para comportar-se de outro modo, precisa despertar. O Senhor diz que o homem não tem opção, mas ele não pode resolver comportar-se mal. Não, nem mesmo isso. Tudo faz mecânica e inconscientemente. Mas o que lhe condiciona os atos? O desejo dominante do momento. Qualquer que seja o desejo, é compelido a obedecê-lo. Não há opção no desejo. O homem pensa que faz uma escolha e apossa-se do desejo, quando, na verdade, o desejo é que toma posse dele. A mente acorrentada não pode comportar-se de outro modo. Observe isto em você mesmo. A observação tomá-lo-á diferente. O artista místico inglês William Blake pintou um quadro que chamou de Vão Desejo. Mostra ele um homem tentando alcançar as estrelas com uma escada. Temos aqui um lembrete da inutilidade de tentar alcançar regiões celestiais com desejos errôneos. Um desses desejos, conforme vimos acima, é o de que os demais nos digam o que fazer. Pessoa alguma pode dizer-lhe o que lhe convém, salvo você mesmo. Por isso mesmo, comece. Agora. Se erar durante 10 anos enquanto pensa independentemente, isto é ainda um rico tesouro quando comparado a viver o mesmo período sob o jugo mental de outrem. A única autoridade real, honesta e enriquecedora é a interna de sua própria supermente. Sejam lâmpadas para si mesmos, refugiem-se em si mesmos. Nunca procurem refúgios externos. Buda, outro vão desejo consiste em procurar estranhos experimentos psíquicos, tais como telepatia e precognição. Não os deseje, porque não constituem a meta que deve alcançar. O seu objetivo ergue-se muito mais alto. Numerosos autênticos mestres, incluindo o inglês William Law, eram estranhos a essas coisas. A sua finalidade, leitor, e como é pura, é ser um homem ou mulher feliz, sadio, equilibrado. Simplifique a situação inteira repetindo com Emerson: eu desejo ser um homem autêntico e livre.
De que modo podemos distinguir o desejo autêntico do falso? Bem, de certa maneira o melhor caminho consiste em obter realmente o que se quer. Se o que quis é falso e se você observar-se atentamente, verificará que não se sente diferente ou mais feliz do que antes. Em apenas 10 palavras posso ensinar-lhe como transformar a hora seguinte em pura magia. Coloque a verdade que conhece antes do desejo que sente. A cura certa da solidão. Entre todas as tristes palavras pronunciadas por homens e mulheres não existem mais tristes do que as seguintes: é a solidão total que não posso tolerar, a persistente, desoladora solidão. E não poucos acrescentam: parece que ninguém se importa se venho ou se vou. Os solitários geralmente recebem o conselho de procurar novos amigos e atividades. Esse conselho, porém, é dado por aqueles que nunca realmente se viram numa situação de isolamento. Não custa ao rico dizer ao pobre que o dinheiro não é tudo na vida. Não há dúvida de que amigos e atividades têm seu lugar na manutenção da vida equilibrada. Dizemos tão somente que não servem para solucionar o problema da solidão, pois carecem de poder para tanto. Tudo o que podem fazer é distrair a atenção, durante um momento, da dor que corrói. E quando estamos de volta, o que teremos sempre de fazer? Ela retoma. Retoma sempre, não? Eis aqui uma pista: a solidão existe na mente e em nenhum outro local. Este é o seu ponto de partida para a solução da supermente. Você está a sós. Coisa alguma acontece. O telefone não toca e o carteiro passa ao largo. Como companhia, apenas você mesmo. Ora, esse estado não pode traduzir-se em solidão a menos que a mente displicentemente concorde. Se, sozinho, não permite que a mente inconsciente rotule o estado como de solidão, o sentimento de isolamento não surge. É a rotulação inconsciente ou o dar nomes às coisas que ocasiona o problema mediante a ativação dos sentimentos. Por outro lado, é a não rotulação que mantém o estado puro e lhe evita o aviltamento. A maneira de verificar é experimentá-lo toda vez que se sentir solitário. Finalmente, você descobrirá que o pensamento da supermente toma a solidão inteiramente impossível.